Porque nós precisamos de tempo para discutir um assunto muito importante. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem a lei de zoneamento da cidade. E nós vamos conversar com o Marcelo Tapai, que é advogado, especialista em direito imobiliário, sobre os impactos para o setor. Marcelo, para o setor, o texto aprovado ontem pelos vereadores é bom? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. Bom dia aos telespectadores. O texto para o setor imobiliário é bastante interessante, porque permite um adensamento maior de regiões das cidades centrais, nas quais o preço do metro quadrado é bastante valioso. Então, isso vai permitir com que as empresas construam mais e, com certeza, agradou bastante o setor da construção civil. Tudo bem, Marcelo? Será que todas as propostas do texto serão sancionadas ou deve haver algum veto? Isso é um mistério, né? Que o prefeito está dizendo que vai vetar alguns pontos dessa proposta, especialmente aqueles que falam talvez, em construção de habitações em zonas de preservação ambiental ou onde há um maior adensamento de pessoas. Mas da forma como está proposto o texto, ele tem características bastante interessantes. Existem os principais problemas aí, o adensamento populacional em área onde já existe bastante movimento, isso pode prejudicar a cidade ou não, e isso vai depender de uma série de fatores, porque como o que se propõe com essa nova lei de zoneamento, que na verdade é regulamentar o plano diretor que foi recentemente alterado, é adensar populacionalmente os eixos de transporte urbano, onde já existe linha de metrô e linha de ônibus, para que as pessoas não precisem andar tanto dentro dos bairros e isso facilite a circulação. Mas isso, por si só, do jeito que está, não é suficiente no meu ponto de vista. Por quê? Porque nós não temos uma linha de transporte público eficiente. Então, não adianta você permitir que mais pessoas vão morar ao lado dessas linhas de transporte que já não são suficientes nem para dar vazão às pessoas que lá moram. É preciso pensar na cidade de uma forma mais macro e que os investimentos venham não só trocando as pessoas de lugares, mas que também permita que essas pessoas consigam se locomover. E para isso é preciso um investimento forte na área de transportes também. Ora, Marcelo, essa ideia de estimular a ocupação de áreas próximas a corredores de trânsito, estação de metrô, de trem, corredor de ônibus, ela já existia no plano diretor anterior, aprovado na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, né? E a gente viu, de fato, um avanço do mercado imobiliário sobre essas regiões, mas não sei se atingiram o objetivo do ponto de vista de levar para perto da estação de metrô ou do corredor de ônibus quem precisa do transporte público. Essa é uma percepção, não é um dado, mas, por exemplo, perto de estações de metrô da linha 5 Lilás, da linha 4 amarela, o que se vê são os chamados estúdios, né? Caríssimos, ou apartamentos de 180, 200 metros, nessas regiões. Assim, não me parece que alguém vai vir da periferia para morar num apartamento de 180 metros, infelizmente, perto da estação Oscar Freire ou da estação Brooklyn. Não deu certo, né? Eu não sei se você tem outra percepção. Assim, a pergunta é perfeita e eu tenho realmente essa percepção também, porque na legislação não distingue exatamente se o imóvel é para pessoa de alta renda ou de baixa renda. E você tem aí corredores de metrô que, em tese, seria um transporte popular em áreas nobres da cidade. Aliás, as áreas centrais, a Faria Lima, a Paulista, a Berrini, elas são bem servidas de transporte público, de um transporte público que faz parte do que seria o parâmetro para estabelecer esse tipo de adensamento, mas nessas regiões onde a população de renda mais alta normalmente mora. E outro ponto importante também que eu percebo é a questão de vaga de garagem. E aí tanto faz para um menor ou para um maior. Dizer que você proibir a vaga de garagem vai fazer com que a pessoa não tenha carro também não é verdade. Isso é um ponto que me preocupa, no sentido de que você construir grandes espigões de estúdios, sejam eles para classe alta ou para classe baixa, e não permitir que tenha vaga de garagem, não vai impedir que essas pessoas tenham carro.
Se você não der uma condição dessa pessoa se locomover na cidade de forma adequada, de forma rápida, essa pessoa vai ter um carro. E não tendo vaga de garagem, ela vai deixar esse carro na rua. Então, proibir que se construa vaga de garagem, achando que isso por si só vai resolver o problema do trânsito, não é fato. E você não pode proibir a vaga de garagem simplesmente achando que isso vai resolver o problema do trânsito. Você precisa dar o transporte público. Veja bem, mesmo na questão de população de renda um pouco inferior, classe média, o motorista do Uber, ele depende do carro. A pessoa que faz transporte, ela depende do carro. O pirueiro depende do carro. Então, como que você vai fazer que as pessoas simplesmente não tenham carro ou não tenham a vaga de garagem, onde elas vão guardar esses veículos? Isso pode gerar, sim, um problema para o entorno, para quem mora nesses bairros, em volta dessas construções que estão sendo pensadas hoje em dia, sem a possibilidade de que a pessoa guarde o carro dentro da casa, vai fazer com que esses carros sejam deixados na rua em volta desses lugares, e isso pode prejudicar ainda mais o trânsito. Marcelo, nosso comentarista Felipe Monteiro participa da entrevista também. Felipe, sua pergunta? Bom dia, Marcelo. Como você bem colocou aqui, né, o plano diretor, ele previa o adensamento urbano e áreas de trocamento de transporte público, né, metrô, corredor de ônibus, o que todo mundo no momento achou que era uma boa política. Agora veio a lei de zoneamento falando que, na verdade, liberando, né, a construção de prédios altos no centro expandido, além de liberação de habitação em zonas de proteção ambiental. Você não vê que é um retrocesso a lei de zoneamento atual comparado com o plano diretor? Não tem uma certa contradição um com o outro? Bom dia, Felipe. Sim, isso é uma contradição. Com relação ao ambientalismo, antecipadamente falando, o plano prevê essa construção de HIS, habitação de interesse social, nas áreas de preservação ambiental, o que, por si só, já é um retrocesso tamanho. Você não pode, em nome de construção de habitação popular, social, você degradar o meio ambiente, mesmo porque a cidade é bem grande. Então, existem outros lugares onde você pode permitir essa construção, o governo pode desapropriar qualquer área que seja da cidade, para que faça essa construção para essa população de baixa renda. Mas o plano diretor ou a lei de zoneamento por si só não é capaz de permitir que se construa de qualquer forma em qualquer lugar. Então, em que pese essa lei de zoneamento ser mais permissiva com relação ao ambiente, ainda assim você tem que respeitar todas as outras legislações, sejam municipais, estaduais ou até federais, e respeitando essas legislações, você vai ter sim um freio com relação não é o samba do crioulo doido que você pode aí construir de qualquer forma em qualquer lugar e que agora está permitido. Existe a limitação das demais legislações. A outra pergunta sua acabou me fugindo, se você puder repetir, eu agradeço, por favor. A lei de zoneamento atual, que foi aprovada recentemente, permite a construção de prédios grandes, né, no centro expandido, né? O que, no meu entendimento, é uma contradição ao plano diretor, que permitia a construção de prédios grandes, né, adensamento urbano, em pontos de transporte público, né, metrô, corredores de ônibus. Então é uma contradição aí aparente, né? É uma contradição aparente, não tão aparente, é evidente. Essa contradição deve ter algum tipo de interesse econômico envolvido, mas o grande problema aqui de centro expandido ou não centro expandido é que nós temos uma cidade que já está densamente povoada, de forma muito concentrada no centro. Então, no meu entendimento também, você formatar setores da cidade mistos seriam interessantes, como se fossem micro-regiões. Ou seja, ao invés de você ter uma área estritamente residencial num ponto, estritamente comercial no outro, fazer um mix dessas áreas para que a pessoa que mora no Tatuapé, por exemplo, não precise ir até Moema para poder ir no médico, para poder ir no shopping, para poder ir no cinema. Então, você descentralizar todos os serviços e tornar a cidade ela como micro-regiões, onde você tenha comércio, você tenha habitação, onde você tenha serviço, e você tenha também o transporte público em todas essas regiões de forma efetiva. O que eu percebo é um descompasso entre a construção
das linhas de transporte público, sejam elas metrô, fura-fila, corredor de ônibus, com o crescimento da população. A população está crescendo. Imaginar que a população de São Paulo não vai crescer não é uma verdade. Mas você, então, tem que fomentar formas com que essa população não precise se deslocar de um extremo ao outro da cidade. As ideias, elas vêm e vão, com incentivos fiscais para a construção de empresas ou de centros de serviço fora do centro da cidade, mas veja, não adianta você levar somente locais de trabalho popular para fora centro da cidade, que isso vai resolver. Você precisa fazer com que todas as castas da população também fiquem numa determinada região. Não adianta você imaginar que só a pessoa mais humilde precisa se deslocar. As pessoas, os chefes, os diretores também vão precisar se deslocar se as empresas ficarem em lugares afastados. Por isso que você tratar isso de forma mista, com micro-regiões, talvez seja uma ideia mais adequada para a cidade. Muito bem, a gente conversou com o Marcelo Tapá, especialista em direito imobiliário, sobre a nova lei de zoneamento de São Paulo. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, boa sexta-feira para você, até a próxima. Eu é que agradeço, desejo a vocês aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo e estou sempre à disposição de vocês para um bate-papo que é sempre muito produtivo. Bom dia. Igualmente, muito obrigado, bom dia.